Destaque Imobiliário. Oferecimento. Repave, transformando sonhos em realidade. Módulo Construções. Construções e empreendimentos. Paiva Gomes. Qualidade em tudo que constrói. Graneiro Transportes. Boa noite! No programa Destaque Imobiliário de hoje contaremos com a presença do economista Emanuel Nunes, que avaliará as vantagens e desvantagens da redução de taxa de juros dos imóveis. Hoje você também vai conferir a matéria com os estudantes de edificações da UFRN que elaboraram um projeto com reutilização de vidro e utilização do concreto. No Dia do Artista Plástico, teremos uma matéria especial com o nosso artista careca, que mostrará um pouco do seu trabalho. Seja muito bem-vindo, o programa Destaque Imobiliário está no ar. São 9h31, estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 8 de maio de 2012, né? Muito bom, gente. Sempre no domingo, nossa reapresentação a partir das 8 horas da noite e na segunda-feira, bem cedinho, 7 da manhã, temos a reapresentação desse programa. Então, domingo à noite, 8 e segunda-feira às 7 da manhã. A gente está vivendo esse momento aí diferente, juros baixos, financiamentos imobiliários, economia aquecida, o Brasil se restabelecendo, o comércio realmente se retomando suas vendas e já estão valendo as reduções de juros que os bancos públicos e privados anunciaram no mês de abril. E algumas dessas instituições já acenam com uma segunda fase da redução dessas taxas, porém, na prática, a população ainda tem dúvida de como se beneficiar. As facilidades na hora de comprar faz com que muitos consumidores caiam na tentação e criem uma dívida. Entenda agora esse contexto econômico que o Brasil está passando, saiba como se planejar e economizar para uma decisão saudável na hora de adquirir um imóvel. Aqui no estúdio, o economista, o doutor Emanuel Nunes, que falará mais sobre este assunto. Eu desejo aí boas-vindas. Ele praticamente é o nosso consultor econômico do programa Destaque Imobiliário, né, doutor? Pois é, agradeço mais uma vez o convite. Uma boa noite a todos os ouvintes da TCM. Estou à disposição. Doutor Emanuel Nunes, o senhor já veio aqui outras vezes, foi muito feliz nas colocações, repercutiu positivamente no programa Destaque Imobiliário. Nós temos uma gama de empresários que acompanham e o programa também ele serve como orientador para as tomadas de decisões, né? O Brasil hoje está vivendo um momento, desde muito tempo, muito importante de crescimento, ignada, alguns entraves, às vezes a economia dá aquela desacelerada, mas retoma. A gente está vendo essa política, queremos entender um pouco da situação macroeconômica, né? O Brasil aumentando essa alíquota aí da importação, influenciando principalmente o consumo do mercado interno, a cadeia produtiva do Brasil. Isso aí vem fomentando negócios empresários locais, né? E todo mundo de olho no Brasil, porque é a bola da vez. O Brasil é a grande geradora de riqueza do mundo, produtos naturais, uma vasta extensão territorial, questão da água, uma disponibilidade de água, questão de um povo trabalhador, a cultura, a educação está realmente tomando o seu espaço, apesar dos pesares, mas pelo menos a consciência já apareceu que os meios cognitivos, que são universidades, o conhecimento, a informação hoje ela é primordial e essa consciência já foi tomada. Agora, o passo é realmente cada um fazer o seu papel, desde a política aos órgãos, às instituições públicas que vêm nessa mudança, pelo menos de conceito, e depois a mudança de postura. Então, doutor, gostaria de entender a situação macroeconômica e a posição do Brasil nesse cenário. Bom, um dos pontos que chama a atenção, né, do Brasil no mundo, isso não é de agora, é o próprio potencial que o país tem, né, com relação a recursos naturais, com relação à capacidade de infraestrutura, né, que o país tem construído ao longo do tempo e principalmente uma estabilidade macroeconômica que vem, principalmente desde 94, com o Plano Real, que vai fazer 20 anos, daqui a 2 anos, em 2014,
e que trouxe para o país uma mentalidade nova, né, até então, de estabilidade, de segurança e de longo prazo. O país sempre viveu antes num período de inflação que vivíamos numa roleta russa, e numa montanha russa, aliás, desculpa, e que depois de 94, com o Plano Real, o país passou a ficar mais estável e as instituições do país, a partir das regras, a partir das normas, né, que regulam a economia, passaram a ficar mais fortes, mais sólidas, dando ao país uma sensação maior e real de segurança e de sustentabilidade. E coincidentemente, esses 20 anos vêm coincidir com a Copa do Mundo no Brasil, que é uma oportunidade do Brasil estar em evidência, né? E é uma oportunidade do Brasil também se reestruturar na questão de estradas, questão de infraestrutura. A gente torce e espera para que isso tudo aconteça, né? E tem que acontecer. Sim, a Copa do Mundo, como também as Olimpíadas, né, que vão ser 2 anos depois, trazem uma expectativa para o país muito grande. Primeiro, os olhos do mundo se voltam para cá. E segundo, toda a infraestrutura do país vai passar por uma redefinição. Não é à toa que existe atualmente uma demanda muito grande por cursos de engenharia no Brasil inteiro. Aqueceu a demanda por curso de engenharia civil, principalmente, pelas profissões relacionadas, né, com a engenharia civil. E o país passou a ser colocado como a bola da vez, né, da reestruturação em termos de infraestrutura, em termos de outros fatores que vão dar destaque ao país daqui para frente. O nosso bate-papo a gente está conduzindo para chegar até as taxas de juros dos financiamentos imobiliários. A gente quer entender da maneira geral, trazendo mais agora para a questão de investimento, né? Alguns empresários que nos acompanham, pessoas que já estão labutando há mais de 20 anos, pessoas que vêm crescendo no mercado, no cenário local, vêm expandindo os negócios para a região Nordeste, outros até já está no nível Brasil. E aí sempre fica a pergunta, o empresário ele tem um perfil audacioso, né? O ganho é proporcional ao risco. Mas existe o medo, sempre vai existir o medo, mas o empresário ele sabe conviver com o medo e controlar o medo. O medo não intimida, mas existe. É importante assistir o cenário, as decisões, o que está acontecendo. Então, os financiamentos estão esticados, né? Os financiamentos dilatados, coisa de 30, 20 anos. A taxa de juros baixa. E existe essa perspectiva de crescimento grande do Brasil. Então, estamos praticamente no início ainda de tudo. Então, muita coisa ainda está por vir. É uma hora extremamente importante para o crescimento, é hora do cara fazer um financiamento, mudar a fachada da empresa, expandir os negócios, realmente ter aquela postura de águia, de ir para frente, de ir para cima, porque o momento é esse. A segurança... Bom, como eu falei... as instituições do país têm sido a cada dia fortalecidas e dado mais segurança para o empresário brasileiro de arriscar cada vez mais. Como você falou, o empresário ele passa a agir com base no risco e esse risco ele é calculado, ele não é encarado de maneira irresponsável. O empresário ele sempre, isso num capitalismo desenvolvido em regiões onde pessoas têm uma lógica mais agressiva, mais polida, né, de investimento, o risco ele é calculado, ele passa a ser visto com prudência e, de certa forma, a ação do empresário é que move a economia, é quem faz com que as coisas funcionem. A questão de trocar fachada, a questão de passar a investir, a decidir... Comprar máquinas, equipamentos, ampliar a empresa. Isso depende muito do cenário futuro. É o cenário futuro que, a partir da leitura do empresário, ele decide se é favorável ou não investir hoje. O cenário futuro tem a ver com fatores como a vinda da Copa do Mundo para cá, das Olimpíadas,
e se mostra favorável em vários pontos. Então, setores ligados principalmente à hotelaria, a serviços, né, como restaurantes, como transporte, como mobilidade em geral, como tecnologia de ponta, como comunicação, como mídia, e por diante, qualificação, são setores que são fundamentais e que são o alvo natural desse período. Então, para você investir, você precisa saber quais os setores principais que vão dar destaque ou são potenciais para um futuro que se desenha principalmente com a Copa do Mundo que vem aí. Professor, eu peço licença um minutinho, nós vamos no breve intervalo comercial. Antes eu tenho um recado para dar a você e a gente volta falando sobre taxa de juros ainda, sobre financiamento imobiliário. Eu trago o recado seguinte, o pessoal do CREA, Conselho Regional de Engenharia, mandou um aviso para a gente falando sobre a Semana de Segurança do Trabalho. O CREA-RN, em parceria com a UNP, traz aí, com o curso da UNP de Segurança do Trabalho, apresenta essa semana as seguintes palestras, viu? Dia 8, que é hoje, aconteceu Segurança em Atividades de Petróleo e Gás Natural, engenheiro Pacheco. Amanhã, Higiene Ocupacional com a engenheira Paula Cristiane. Depois de amanhã, no caso, na quinta-feira, dia 10, Combate a Incêndio, Código de Combate a Incêndio do RN, Corpo do Bombeiro, pessoal do Corpo do Bombeiro. Dia 11 deste mês, NR10, Serviços e Atividades de Eletricidade, a engenheira Cassandra Naff. E todo dia à tarde tem o Laboratório de Informática, de 1h30 às 5 da tarde, são 8 horas de aula, dia 10 e 11, depois de amanhã, quinta-feira e sexta, curso de AutoCAD 2D, arquiteto e urbanista Alexandre Vieira. Cada minicurso terá o custo de R$10, exceto o de AutoCAD, que é R$20, viu? Escreva em 3 minicursos e os outros 2 são grátis. Então, 5 minicursos com valor de 3. Maiores informações com Eliane, anote o telefone aí da Eliane, 9929-4550. 9929-4550 ou 8843-3986. Então, corretor de imóveis, estudantes de arquitetura, de engenharia, pessoas interessadas, topógrafos, vai lá fazer o upgrade, vai lá participar desta semana especial para você, tá bom? 9929-4550 ou 8843-3986. Vou no breve intervalo comercial, na volta tem mais bate-papo interativo com o doutor Emanuel Nunes, falando sobre economia, sobre negócios aqui no Destaque Imobiliário. Antes de vender o seu imóvel, vale a pena ressaltar que o proprietário, quando contrata imobiliária, não terá despesa alguma com a divulgação da venda do seu imóvel, ficando todas por conta da imobiliária contratada, ou seja, em jornais, internet, revista, placas e outras oportunidades de parceria entre imobiliárias, sendo devida apenas a comissão de venda estipulada somente quando vendido o imóvel. Depois do sucesso do West Paradise, a Paiva Gomes lança o Cidade Jardim Condomínio Clube. 2 ou 3 quartos com suíte, opção de jardim privativo, varanda gourmet e closet, área de lazer e infraestrutura completa, privacidade total e segurança 24 horas. O melhor condomínio de Mossoró, Cidade Jardim Condomínio Clube. Construção e vendas, Paiva Gomes, ou procure imobiliário de sua preferência. Agora não vai faltar motivos para você comemorar. O residencial Antônio Veríssimo foi projetado com apartamentos amplos, de 3 quartos, sendo um suíte. Com 2 áreas de lazer distintas, apresenta o primeiro espaço gourmet de Mossoró e um ambiente com piscinas e parque infantil. Tudo devidamente planejado para assegurar a comodidade e o bem-estar da sua família. Venha descobrir o prazer dos bons momentos. Residencial Antônio Veríssimo, o empreendimento Módulo Construções.
Você, marceneiro, que está precisando de material de qualidade, no Lojão do Marceneiro, uma grande variedade de compensados, fórmicas, placas PVC, portas MDF, fechaduras, puxadores, aramados, revestimentos e corredizas. Tudo para um marceneiro em um só lugar. Lojão do Marceneiro, Avenida Leste-Oeste, número 707, Paredões. Telefone 3321 2135. Queria aproveitar e mandar um abraço lá para o Cláudio, Lojão do Marceneiro, pensa no Cabo Arrochado, sempre assiste o programa Destaque Imobiliário, viu? Cláudio fica ali próximo a Cobal, você vai ver 2 entradas. A princípio, você olha assim, acha que é uma lojinha, quando você entra, meu amigo, é uma super loja, muito bem distribuída, bem arejada, uma diversidade fantástica. Olha, é uma big loja escondida. Eu já disse a Cláudio, olha, Cláudio, bota a fachada aí. O pessoal entra pela entradinha lá, pensa que é um comércio pequeno, quando entra lá na loja, meu amigo, se perde, viu? Parabéns, Cláudio, pela receptividade, parabéns pelos preços também e pela facilidade de comunicar e fechar bons negócios, viu? Se você não conhece ainda o Cláudio lá do Lojão do Marceneiro, trate de conhecer, que é uma pessoa da melhor qualidade, viu? Eu recomendo, vá lá no Lojão do Marceneiro, compre a sua porta, faça o seu negócio, faça a sua encomenda, não deixe de passar no Lojão do Marceneiro. Você que não conhece vai ficar surpreso como eu fiquei. E, por sinal, fechei bons negócios, né, Cláudio? É um bom desconto até, viu? Muito bom. Lojão do Marceneiro, nosso parceiro aqui do Destaque Imobiliário. Eu aproveito e mando um abraço para o Franklin, também parceiro lá do Lojão do Marceneiro. Está sempre aqui conosco na TCM. E por falar em parceiro, quem está aderindo à nossa parceria é a MCF Imobiliária. A partir da próxima semana vai vir aí com uma campanha super bacana, um novo conceito em imobiliária, viu? A maior em aluguel, agora a especialista em vendas, viu? Olha, ali na Junda Escócia, a grande imobiliária MCF, 2 pavimentos, muita gente trabalhando, a maior carteira de aluguéis em Mossoró, e vai apresentar para você, através do Destaque Imobiliário, todas essas facilidades e essa aptidão em fazer bons negócios. O que era bom em aluguel, agora vai ser muito bom em vendas lá na MCF, na Junda Escócia. Então aguarde, a partir da próxima semana, novo conceito aí, a campanha bacana, viu? Sinta-se em casa, literalmente, é o mote da campanha da MCF, lá com a Maria do Céu e toda a sua turma, na Junda Escócia. Nosso bate-papo continua falando sobre negócios, falando sobre economia. Todo mundo gosta, todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo, não só no Brasil, não só assim, bem como no mundo, e refletir diretamente aqui no mercado de Mossoró. E no mercado da construção civil também, que é um dos principais agentes que impulsionam a economia no Brasil. Um exemplo clássico, a fruticultura tem se fortalecido muito no mercado interno, né? O mercado externo deu aquela balançada, então há sempre uma saída, uma carta na manga para sobressair uma falta e atingir essas metas e aumentar os números, né? Porque a economia é baseada em números, né, professor? Uhum. A estatística está presente aí, acho que é um grande aliado da economia, são as estatísticas. E por falar em número, com essa redução de juros, o que é que modificou em números para o consumidor final na hora de comprar o seu imóvel e financiar a sua casa própria? Hoje você fala com relação à mudança das normas da caderneta de poupança. Da caderneta de poupança. Uhum. Esse é um dos pontos que está gerando uma discussão muito grande no país inteiro e gerando, inclusive, controvérsias entre economistas, entre especialistas. E existem, naturalmente, vantagens e desvantagens com relação a essa redução, né? Essa alteração das normas que o governo passou a adotar a partir do dia 4 de maio, né? E que coloca, a partir do dia 4, para os depósitos novos da poupança, a redução de 30% da Selic, no caso, para novos depósitos. O que é que isso impacta, naturalmente, na construção civil ou na questão da aquisição da casa própria? O recurso que é ofertado para compra, para financiar a casa própria no Brasil, vem de 2 fontes.
da poupança e do Fundo de Garantia Do FGTS. do FGTS. Então, a ideia do governo é fazer com que haja uma migração de grandes investidores da poupança para outros fundos. O que isso quer dizer? Com essa migração, a tendência é reduzir naturalmente o volume de recursos da poupança, tornando uma oferta menor para os empréstimos para financiamento da casa própria. Por outro lado, o governo defende que haverá uma redução, que a própria Caixa Econômica coloca isso todos os dias. A taxa de juros de financiamento do sistema financeiro da habitação passa de 10%, como era antes, para 9% ao ano. Há uma redução, onde a própria Caixa Econômica e outros bancos que já vinham reduzindo antes essa taxa, colocam pontos novos, como quem tem conta salário, por exemplo, quem tem investimentos, quem é cliente da Caixa Econômica, vai ter uma redução para 7,9% da taxa de financiamento. O que isso pode repercutir, e essa é uma discussão um país afora, a redução do dinheiro da poupança com a migração para outros fundos pode dificultar, por um lado, o acesso a esse recurso. E a baixa da taxa de juros facilita esse acesso. Aí é quase contraditório, né? Exatamente. Rapar o taxa no popular, Uhum. E aí cria demanda e não tem o dinheiro disponível. Exatamente. Cria demanda, por um lado, quando baixa a taxa de juros, quando baixa a taxa de financiamento, e, por outro lado, reduz a oferta monetária, né, para a aquisição do imóvel. E essa matemática dá em quê? O que o governo espera, e que muitos economistas passam a defender, é que no momento em que há uma pressão, no momento que for haver uma pressão, né, da demanda em relação à oferta monetária, haja também uma negociação maior com relação a outros custos, como custos de seguro, como outros custos que oneram o financiamento e que pode ser uma forma do cliente negociar com o financiador e aí chegar a um ponto mais favorável. Um outro ponto, que é uma defesa muito forte do governo, é de que possa haver uma expansão de construções, né, uma expansão imobiliária, onde o preço do imóvel, ao invés de subir com a pressão da demanda, ele tenda a se manter estável a partir da oferta dos imóveis. Isso muitos apostam de que a taxa de juros baixando vai pressionar, vai aquecer a construção civil, aumentar o número de ofertas, aumentar o número de ofertas, aumentar e aí o número de... o preço. Exatamente. E isso acontece quando a taxa a Selic baixa. Baixando a Selic, baixa a taxa de juros para investimentos, que facilitam investimentos, outros na economia, e pode baixar o preço também de alguns outros produtos que acaba compensando isso com relação à taxa da poupança diminuída para o financiador do imóvel. Isso influencia também nos insumos da construção civil? Sim, totalmente. E há uma penetração muito grande do mercado externo, Sim. como os produtos da China, Sim. por exemplo, que hoje é praticamente uma solução viável. Muitas construtoras estão adquirindo produtos da China de boa qualidade e um preço muito reduzido. Sim. A China, ela invadiu o mundo inteiro. Inclusive, eu tinha uma forte impressão negativa de produtos da China. O período que eu morei na Holanda, eu comprei, junto com a minha esposa, uns produtos em uma loja da IKEA em Utrecht, na Holanda, e eu fiquei meio em dúvida se aquilo prestava ou Mas não. evoluiu, né? Antigamente era muito diferente do que era hoje. Taiwan, China, sim, era porcaria na época. A China tem coisas aqui, por exemplo, que não prestam mais. Num país como a Holanda, são os melhores produtos que temos em casa, são esses chineses que compramos na Holanda. Então, existe um mercado muito claro para a China ofertar esses produtos de boa qualidade. E ela tem expandido isso, naturalmente, para o mundo inteiro, né? Mas
Com relação a essa questão a taxa de juros caindo, vai estimular muito mais o investimento privado internamente. E isso pode compensar com o aquecimento, com o aumento da economia em outros setores, e que pode naturalmente aquecer também a alimentação da grande de poupança, e isso ser um compensador para esse sistema que está sendo montado a partir do dia 4 de maio. E o Brasil também taxou alguns impostos de importação, né? Ele não pegou mais por baixo. Vamos dar um exemplo. Ele entrava R$2 e era tributado em cima de R$2. Hoje pode ser de R$2, vai tributar numa taxa mínima, como se entrasse a 15, né? Para não ter aquela sonegação fiscal que existia antigamente. O produto entrava lá embaixo, era tributado por baixo, e aí tinha essa margem de sonegação muito grande. Então, existe esse bloqueio, tanto nos automóveis, como aconteceram na indústria automobilística, né? Pegaram o pessoal de surpresa, muitas empresas de fora entraram no mercado e estavam dominando, e o governo deu uma freada, deu uma desacelerada nesse mercado automobilístico, né? Exatamente. A economia, ela é uma ciência de causa e efeito. Quando você mexe num mecanismo tipo câmbio, taxa de juros, você mexe com vários setores. Se você quer limitar a entrada de carros importados, você mexe no câmbio, você mexe no imposto de importação, você mexe em outros pontos, em outros mecanismos que limitam a entrada dos de fora e aquece a produção interna. Da mesma maneira que você pode fazer o inverso, reduzir taxa de juros, mexer no câmbio e favorecer a importação ou a venda, né, de carros daqui para fora. Então, da mesma maneira, a questão da taxa de juros, ou o que aconteceu também com a poupança. A redução, né, da questão da Selic para 70%, ela vai mexer profundamente com o mercado imobiliário. Positivamente. Positivamente, eu acredito positivamente. Há uma euforia hoje do empresariado brasileiro com relação a isso, até porque a indústria da construção civil no país é um dos sustentáculos da economia que vem sendo desde os anos 90 e que nos 8 anos do governo Lula foi um dos pontos centrais de todo... Fortíssimo, de campanha e tudo. Sim, foi feita uma campanha, foi feito todo um comportamento voltado para a construção civil como um setor que definia claramente os rumos da economia. Então, quando se mexeu na poupança, se pensou primeiramente em que efeitos isso ia resultar no setor imobiliário. E ainda dá mais fôlego à construção civil, né? A tendência dá mais fôlego, a tendência passa a ser as pessoas terem um acesso maior à casa própria. O pequeno poupador, para quem a poupança ela foi criada em 1861, é voltada, ele vai Ficou ter ruim, né? Sim. Tem que investir em imóveis. Tem que investir em imóveis. Muito bacana, professor. A questão é que a poupança ela não é um instrumento de especulação financeira. Ela é justamente para você ter uma reserva de valor para investir em algo no futuro. E até um pouco covarde. E geralmente o investimento passa a ser ou na reforma da casa, ou na compra da sua casa própria, ou no financiamento do imóvel, ou aí por diante. Então, a poupança, com essa mexida, automaticamente ela tende naturalmente a aquecer o mercado imobiliário. Professor, nós passaremos aqui os 4 blocos, se tivesse 10 blocos, continuaremos. Eu acredito que você que está em casa também ficou muito interessado, um assunto muito importante. Isso é real, prova que, mais do que nunca, é um excelente momento de fazer aquisição de imóveis, né? Porque isso é passageiro, né? Sim. Essa fase ela não vai permanecer, pode até permanecer por algum tempo, mas a decisão política e econômica pode ser que daqui a 3 meses já seja outra estratégia e cabe tudo. Sim. Né? As regras, elas mudam, né? As regras mudam rapidamente. Houve todo um incentivo, desde o último mandato do governo Lula, e que ainda permanece, onde as regras do sistema financeiro foram todas colocadas para facilitar a aquisição